Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Tudo bem com vocês? Olha, aqui para a gente falar do jogo de ontem, né? Do bom resultado do Vitória contra a equipe do Mirassol, jogando lá no Estádio Baião, né? Do Mirassol. O Vitória conseguiu um empate em 1-1. E aqui para nós, hein? Se tivesse um vencedor, teria que ser o Vitória, porque fez melhor partida do que o Mirassol. Apesar de um certo equilíbrio no jogo, o Vitória teve as melhores oportunidades do que o Mirassol dentro de campo. No jogo passado, o técnico Carille tinha falado que foi o melhor jogo do Vitória que ele fez no campeonato, no jogo contra o Sport. Eu não concordei com ele, assim, a nível principalmente defensivo, onde o Vitória vacilou muito, né? E o Sport teve várias oportunidades de fazer o gol. O Vitória, sim, do meio de campo para frente, fez 2 gols naquela partida, teve algumas oportunidades também, mas do meio de campo para trás não houve esse equilíbrio que o técnico falou. Ontem, apesar de também o Mirassol ter tido algumas oportunidades, não foi como no jogo do Sport. A defesa do Vitória esteve mais presente, esteve mais atenta, esteve mais esperta, não é? E o Vitória se defendeu bem. E lá na frente o Vitória criou também, tanto é que o Vitória conseguiu colocar 3 bolas na trave do time do Mirassol. Então foi um jogo bem equilibrado, um jogo muito bem ajustado do Vitória na partida de ontem. Aí sim, o técnico entrou mais uma vez com Baralhas e com o William Oliveira. Aí sim, está jogando fora de casa, está jogando contra um time que não perdeu para ninguém em casa nesse Campeonato Brasileiro, vinha de 7 jogos sem perder. Aí você tem que, com certeza, ter um equilíbrio defensivo e tentar partir nos contra-ataques. Esse é o grande problema do Vitória. Por que o grande problema do Vitória? Porque o ataque dele é Lucas Braga de um lado e o Oswaldo do outro. Não que o Oswaldo seja um jogador ruim, mas o Oswaldo é um jogador, o pessoal chama de vovô, né? O Oswaldo já é um jogador de 36, 37 anos de idade que não vai conseguir ter a dinâmica que um jogador mais novo poderia ter para criar velocidade. Veja que no primeiro tempo até, tanto o Lucas Braga quanto o Oswaldo estiveram bem a nível de posicionamento, né? Por quê? Porque eles davam amplitude, eles abriam e iam para a linha lateral e isso fazia e obrigava os jogadores do Mirassol a abrirem também para marcar, deixando o meio aberto. E logo no início do jogo, aos 10 segundos mais ou menos, o Vitória dá o passe, a bola vai para trás para Lucas Arcanjo, o Lucas Arcanjo faz o lançamento buscando o Kaiser, o zagueiro tenta tirar, a bola vai na trave, por pouco o Vitória não abre o placar logo cedo. E aí o time do Vitória deu uma pressão no Mirassol, 4 minutos de pressão do Vitória em cima do Mirassol o tempo inteiro, até chamando muita atenção, né, a todos nós, porque o Vitória estava jogando fora de casa contra um time que estava muito bem no Campeonato Brasileiro e o Vitória fazendo aquela pressão. Mas aí o Vitória levou o castigo, né, aos 5 minutos. O jogador Iago Felipe, aquele mesmo que esteve jogando aqui pelo Bahia, recebe uma bola sozinho, centralizado, perto da área, mete por dentro. O jogador Carioca, ele entra na área, o Edson Carioca, e chuta por baixo do Lucas Arcanjo, fazendo gol, ali dá uma ducha fria no Vitória. A partir dali, o time do Vitória, o time do Mirassol cresceu no jogo, né? O Vitória se assustou, cresceu no jogo e ficou ali uns 5 ou 6 minutos ainda dando a pressão, tentando fazer o segundo gol com muita liberdade pelo centro, né? Os volantes do Vitória naquele momento ali já não estavam marcando como deveriam, diminuindo o espaço dos jogadores da equipe do Mirassol, até que o Vitória foi lá na frente, no cruzamento do lado direito, o Oswaldo chuta, o goleiro rebate, a zaga tenta tirar, a bola sobra fora da área e Baralhas, como sempre, né? Pega muito bem naquela posição ali, pegou bem na bola, a bola entrou, terminou fazendo o gol de empate do Vitória. Então o jogo foi assim, né? Começou a alternar. Uma parte o time do Mirassol dominava, mas aí o Vitória, o Carille parece que ajustou a posição do Baralhas e o William Oliveira, eles começaram a aproximar mais a marcação. O Vitória tem um grande problema. O Vitória, quando é atacado, por ter 2 volantes, muitas vezes, né, no caso ontem, o Baralhas e o William Oliveira, eles vão recuando e jogam a defesa do Vitória praticamente para junto do Lucas Arcanjo. Isso não pode acontecer no futebol. O futebol hoje tem o impedimento. Então, se você vai para trás, os jogadores adversários não vão ficar impedidos, né? Então, você tem que empurrar um pouco para frente. A compactação tem que ser lá no campo do adversário, para desobrigar os zagueiros
a estarem perto do goleiro, porque facilita muito para o adversário. Mas o Vitória conseguiu dar uma ajustada nos dois volantes, acabou aquela liberdade que o Gabriel, por exemplo, estava tendo ali pelo meio, o Iago Felipe, que estava chegando muito, os laterais não estavam bem, os laterais do Mirassol. Ontem, por incrível que pareça, Reinaldo estava muito tímido, ele que vem fazendo um bom campeonato, é o artilheiro do time do Mirassol, não vinha bem. O Chico da Costa, que é um jogador que foi contratado em 3 jogos, tinha feito 3 gols, quase que não apareceu no jogo. A dupla de zaga do Vitória estava interrompendo todas as jogadas, principalmente cruzamentos que vinham para a área o tempo inteiro, e quando era pelo centro, ali aparecia principalmente o Baralhas para cortar aquela bola. E aí o Vitória nos contra-ataques com o Ronald, né, construindo muito bem ali pelo meio, tentava puxar os contra-ataques. Esse é o grande problema, porque o Ronald tenta puxar o contra-ataque e é aquilo que eu falei aqui no início. Tem quem para passar a bola? Tem o Lucas Braga e tem o Oswaldo. Não são jogadores, né, de velocidade, jogadores de ir lá na linha de fundo para fazer cruzamento. Sinceramente, eles não são esses jogadores, e o Vitória poderia ter tido uma sorte melhor, porque foi um Vitória muito equilibrado dentro de campo. Foi um Vitória muito ajustado dentro de campo. Então foi assim o primeiro tempo. No segundo tempo o Mirassol voltou melhor, criou algumas oportunidades, e aí o Vitória tem um grande goleiro, né? Aí tem o Lucas Arcanjo, que fez uma belíssima defesa no primeiro tempo, e no segundo tempo também por 2 vezes ele interceptou jogadas de ataque da equipe do Mirassol, defendendo o gol do Vitória. Então o jogo terminou 1-1, foi um jogo praticamente igual nos 90 minutos, só que as melhores oportunidades o Vitória teve para ganhar a partida. No final do jogo, a entrevista coletiva do Carille, e a pergunta veio a cavalo, né, como todo mundo já esperava, sobre a questão do Lucas Braga. A resposta do Carille, que Lucas Braga fez mais de 200 jogos na equipe do Santos, que jogava muito bem lá no Santos, e que a tendência é que o Lucas Braga continue, e ele disse que vai continuar apostando no Lucas Braga. Agora, há uma diferença muito grande. Lucas Braga realmente no Santos, e nós falamos isso quando o Vitória ia contratar, ou foi contratar o Lucas Braga, que no Santos ele teve boa participação, jogava bem naquele bom time do Santos. Mas o problema é que no Vitória o Lucas Braga não consegue jogar. Lucas Braga não faz uma jogada, Lucas Braga não é útil ao time. E o Vitória sofre com isso. Porque no futebol você tem que estar jogando com os 11 jogadores, sendo úteis, né? Sendo participativos. Um problema, né? Uma hora para o bem ou a hora para o mal. Da amplitude que eu falei aqui do primeiro tempo, que o Lucas Braga dava e o Oswaldo também, né? Porque aí você abre o time adversário e facilita para quem está chegando pelo meio. Mas o jogador de futebol ele não pode ficar estático. Se o jogador de futebol ele fica estático, parado naquela posição o tempo inteiro, ele facilita a marcação do adversário. Então, às vezes, que seja Lucas Braga e Oswaldo, esses dois têm que fechar e entrar na área para tentar fazer o gol, porque senão fica o Kaiser, como ficou ontem por muitas vezes, sozinho dentro da área contra 4 adversários. Então, o técnico Carille disse que vai continuar insistindo no Lucas Braga a partir de terça-feira, porque é folga hoje e amanhã. A partir de terça-feira começam os treinamentos, ele vai ter a semana inteira para treinar, e aí ele vai dar uma olhada no time, deve fazer modificações, porque o Vitória tem um compromisso dificílimo no domingo, que é contra o Palmeiras. Eu vi o jogo do Palmeiras ontem, né? O Grêmio se fechou todo, o Palmeiras teve muita dificuldade dentro do jogo, terminou vencendo ali, mas teve muita dificuldade. Vitória pode fazer isso também, se fechar bem e jogar nos contra-ataques, reconhecer que o Palmeiras tem jogadores a nível internacional, é um time que tem um elenco muito forte, e o Vitória jogando assim, quem sabe pode ter sucesso no próximo domingo junto com o seu torcedor no estádio do Barradão. Portanto, minha gente, foi assim que a gente viu ontem o empate em 1-1 do Vitória contra a equipe do Mirassol. Deixa o like aí e ajuda o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, ótimo domingo.